A guerra na Ucrânia não é apenas um conflito entre russos e ucranianos. Nos bastidores, uma batalha muito maior está acontecendo. Uma batalha que pode mudar o equilíbrio de poder global para sempre. Enquanto os olhos do mundo estão voltados para os bombardeios e sanções, a China está avançando em silêncio, acumulando poder às custas da Rússia. Sim, a Rússia de Vladimir Putin, antes uma superpotência temida, agora depende de Xi Jinping para manter sua economia viva. Mas essa dependência tem um preço, e talvez seja alto demais para Moscou pagar. A grande questão é, até quando a Rússia conseguirá manter sua independência estratégica antes de se tornar um peão no jogo chinês? Pequim não apenas compra energia russa a preços irrisórios, mas também avança sobre territórios estratégicos na Ásia Central e observa de perto o extremo Oriente russo. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, agora sob a presidência de Donald Trump, buscam encerrar a guerra na Ucrânia, não por solidariedade a Kiev, mas para frear o crescimento econômico e geopolítico da China. O problema? Volodymyr Zelensky não está disposto a ceder suas terras ricas em minérios a nenhuma potência estrangeira. Isso nos coloca diante de um jogo geopolítico sem precedentes, onde a China pode sair como a maior vencedora, sem disparar um único tiro. Agora, uma informação importante. Se você não se inscrever neste canal, o algoritmo provavelmente nunca mais vai te mostrar nossos vídeos. Isso significa que você pode perder análises como essa, informações que te dão um entendimento real do que está acontecendo no mundo. Então, antes de continuar, já deixa o like e clica no botão de inscrição. Só assim você garante que vai continuar recebendo conteúdos estratégicos sobre geopolítica e os bastidores do poder mundial. Agora, vamos direto para o que realmente importa. A relação entre Rússia e China oscilou entre cooperação e rivalidade. Apesar da imagem de aliados estratégicos, os laços entre Moscou e Pequim estão longe de serem sólidos. O passado ainda pesa. A anexação russa da Manchúria Exterior em 1860 permanece como uma ferida histórica para os chineses, alimentando uma desconfiança latente. Na época, a China estava fragilizada pelas guerras do ópio e foi forçada a assinar o Tratado de Pequim, cedendo vastas terras ao Império Russo, incluindo a região onde hoje estão Vladivostok e Khabarovsk. Esse episódio nunca foi esquecido por Pequim, e mapas históricos chineses ainda retratam a área como um território perdido. No entanto, os dois gigantes compartilham um objetivo em comum: desafiar a hegemonia ocidental, especialmente a dos Estados Unidos. Esse alinhamento é mais uma aliança de conveniência do que uma parceria genuína. Um jogo tático, onde cada um tenta extrair o máximo de vantagens sem se comprometer demais. Enquanto a Rússia enfrenta sanções severas e um isolamento crescente no cenário global, a China emerge como uma potência econômica dominante, consolidando seu espaço na economia global. Essa diferença de status impacta diretamente o equilíbrio de forças entre os dois países. Pequim se fortalece e se distancia da dependência russa, enquanto Moscou, pressionada, se torna cada vez mais submissa às vontades chinesas. O domínio global passa por mudanças, e essa dinâmica coloca a Rússia em uma posição desconfortável. Um antigo império que, aos poucos, perde sua influência para seu vizinho gigante. Mas essa relação desequilibrada pode se tornar um problema. Historicamente, alianças forjadas apenas por necessidade tendem a ser frágeis, e Pequim já demonstrou que não hesita em priorizar seus próprios interesses. Com seu poder econômico crescente, a China pode ditar os termos desse relacionamento, deixando Moscou com poucas opções além de aceitar. Enquanto isso, os desafios impostos pelo Ocidente forçam a Rússia a aprofundar essa dependência, criando um paradoxo. Ao buscar resistir à hegemonia americana, Moscou pode acabar se tornando uma peça secundária no tabuleiro geopolítico chinês. E o próximo passo dessa dinâmica já está em movimento: o apoio econômico chinês que mantém a Rússia respirando. E esse apoio não é apenas uma questão de conveniência, é a única opção real que resta para Moscou diante do isolamento imposto pelo Ocidente. Desde a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, a China de Xi Jinping se tornou a principal tábua de salvação econômica para a Rússia de Vladimir Putin. Embora Pequim tenha evitado condenar abertamente a guerra, preferindo uma posição ambígua de neutralidade, suas ações dizem o contrário. O comércio entre os dois países bateu recordes, com um aumento de 60% na compra chinesa de energia russa. Isso ajudou Moscou a mitigar os impactos das sanções ocidentais, mas a que custo? O Kremlin, antes acostumado a exportar petróleo e gás para a Europa a preços competitivos, agora vende para Pequim com grandes descontos,
muitas vezes abaixo do preço de mercado, enfraquecendo ainda mais sua economia no longo prazo. Mas a dependência russa vai além da energia. As sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia cortaram o acesso da Rússia a semicondutores, chips avançados e outros componentes tecnológicos essenciais. Para contornar esse bloqueio, Moscou recorreu ao fornecimento chinês. Empresas como Huawei e SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, aumentaram suas exportações de eletrônicos e semicondutores para a Rússia, embora Pequim negue oficialmente que esteja ajudando no esforço de guerra. Além disso, o uso do yuan chinês nas transações comerciais entre os dois países disparou, substituindo o dólar e o euro no comércio bilateral. Isso reforça a posição da China como um ator financeiro alternativo ao Ocidente e enfraquece ainda mais o rublo russo, tornando Moscou cada vez mais dependente das regras impostas por Pequim. Esse cenário coloca Putin diante de um dilema. Enquanto desafia o Ocidente e tenta se firmar como um líder de uma ordem mundial multipolar, ele se vê cada vez mais refém da China. Xi Jinping, por sua vez, age com pragmatismo, fortalecendo os laços econômicos sem oferecer apoio militar direto para evitar atritos desnecessários com os Estados Unidos e a União Europeia. Pequim sabe que a Rússia precisa mais da China do que o contrário, e usa essa posição para avançar seus próprios interesses estratégicos. No final das contas, Moscou corre o risco de se tornar uma economia satélite de Pequim, servindo como fornecedora de energia e matérias-primas para a máquina chinesa. Mas a influência chinesa sobre a Rússia não se limita ao campo econômico. Pequim já começou a avançar sobre outro domínio historicamente controlado por Moscou. A Ásia Central, historicamente vista como um quinta da Rússia, tornou-se um campo de batalha econômico e diplomático entre Moscou e Pequim. Durante décadas, países como Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão permaneceram sob a órbita russa, tanto politicamente quanto economicamente. Mas esse cenário começou a mudar drasticamente com a ascensão da China como potência econômica global, e principalmente com a implementação da iniciativa do Cinturão e Rota, Belt and Road Initiative, BRI, lançada por Xi Jinping em 2013. Esse megaprojeto de infraestrutura tem investido bilhões de dólares na construção de estradas, ferrovias e oleodutos na região, reduzindo drasticamente a influência russa. O impacto dessa mudança já é visível. Hoje a China compra mais gás natural do Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão do que a própria Rússia, alterando as dinâmicas comerciais na região. Isso significa que Pequim se consolidou como o principal parceiro econômico da Ásia Central, um papel que antes cabia exclusivamente a Moscou. O Cazaquistão, por exemplo, tem ampliado seus laços com Pequim e adotado uma postura cada vez mais independente em relação ao Kremlin. Em 2022, Kassym-Jomart Tokayev, presidente do Cazaquistão, recusou-se a apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, além de fortalecer suas relações com a União Europeia e a Turquia. Esse distanciamento do Cazaquistão, que possui a maior minoria étnica russa fora da Rússia, preocupa Putin, que teme que o enfraquecimento da influência russa na região crie precedentes para desafios territoriais futuros. Mas a disputa sino-russa na Ásia Central não se resume apenas a questões econômicas. Pequim também tem interesses estratégicos em recursos naturais além do gás, e um dos alvos mais valiosos é a água. A China enfrenta uma crise hídrica crescente, especialmente em sua região norte, e já começa a cobiçar o Lago Baikal, na Sibéria, que contém cerca de 25% da água doce do mundo. O governo russo tem demonstrado resistência a projetos chineses que envolvam extração de água do Baikal, mas o avanço econômico de Pequim na região indica que essa pressão deve crescer nos próximos anos. Moscou, cada vez mais enfraquecida, poderá ter dificuldades para resistir a essa influência crescente. E se a China já desafia a influência russa na Ásia Central, o que impediria Pequim de avançar sobre territórios ainda mais estratégicos para Moscou? A resposta para essa pergunta pode ser mais complexa do que parece. Se há algo que a história nos ensina, é que a China nunca esquece um território que já considerou seu. E no caso do extremo oriente russo, a matemática geopolítica não joga a favor de Moscou. A região, que abriga cidades como Vladivostok, Khabarovsk e Blagoveshchensk, é vastíssima, rica em recursos naturais e estrategicamente localizada. Mas tem um problema: sua população é ínfima. Enquanto toda a região abriga apenas 8 milhões de russos, as províncias chinesas vizinhas possuem mais de 109 milhões de habitantes, uma diferença esmagadora de 13 para 1. Esse desequilíbrio demográfico não é apenas uma curiosidade estatística, mas um alerta estratégico. Em conflitos territoriais do passado,
Pequim já utilizou sua superioridade populacional e econômica para pressionar por concessões territoriais. E analistas russos temem que o mesmo possa acontecer aqui. A Rússia, por sua vez, enfrenta uma crise demográfica alarmante. Seu crescimento populacional está em declínio acelerado, e projeções indicam que, até 2050, o país pode perder mais de 20 milhões de habitantes. Essa realidade preocupa o Kremlin, pois uma população reduzida significa menor capacidade de defesa, menos mão de obra e uma economia ainda mais dependente de exportações de matérias-primas. Se hoje Moscou já é um fornecedor secundário de energia para a China, o que impedirá Pequim de expandir sua influência para além do comércio? Em 1969, um conflito armado entre os dois países na ilha de Zembal, Damansky, para os russos, resultou em dezenas de mortes, e a tensão só foi resolvida décadas depois. O medo é que, em um futuro não tão distante, um novo atrito territorial possa surgir. Só que, desta vez, a Rússia não teria a mesma força para resistir. Diante desse cenário, os Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, estão cada vez mais preocupados com a crescente influência chinesa sobre a Rússia. Desde que assumiu a presidência em 2025, Trump tem pressionado para encerrar rapidamente a guerra entre Rússia e Ucrânia, não apenas para reduzir os custos da Casa Branca com apoio militar, mas principalmente para evitar que Pequim continue se beneficiando da fragilidade russa. Washington vê com grande preocupação o fato de a China estar coletando recursos estratégicos da Rússia a preços irrisórios, fortalecendo ainda mais sua posição global. Entretanto, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, já afirmou que não aceitará um cessar-fogo que envolva ceder territórios ricos em mineração aos Estados Unidos ou a qualquer outra potência ocidental. Esse impasse complica a estratégia de Trump. Enquanto ele tenta neutralizar a expansão chinesa sem se envolver diretamente em mais conflitos, mas a verdade é que a China está conquistando poder sem precisar travar batalhas, e a Rússia, antes uma potência temida, pode estar caminhando para se tornar um mero satélite de Pequim. Essa aliança, vendida como estratégica, esconde um jogo de interesses onde Moscou perde cada vez mais terreno. O que acontecerá quando Putin perceber que não tem mais controle? Será tarde demais para a Rússia reagir, ou ainda há um caminho para reverter esse cenário? O mundo está mudando, e quem não prestar atenção pode ser pego de surpresa. Agora que você entende melhor os bastidores desse xadrez geopolítico, pense: quais outras alianças podem estar se transformando neste momento? Como essa disputa entre Rússia e China pode impactar a economia global e até mesmo a sua vida? Grandes potências sempre jogam para vencer, mas quais serão os próximos movimentos? O que você acha que vem a seguir nesse cenário de mudanças? Deixe sua opinião nos comentários e participe dessa discussão. Se você quer continuar recebendo análises como essa e entender o que realmente está acontecendo no mundo, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o like para mostrar ao algoritmo que esse conteúdo é relevante para você. Assim, você garante que sempre estará atualizado sobre as reviravoltas da geopolítica global. Nos vemos no próximo vídeo.